Oi, então pessoal, eu participo de um grupo de estudos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, esse livro aqui. Aí eu já li algumas vezes, mas é bem interessante quando você compartilha as suas percepções com as outras pessoas. E a cada 15 dias a gente faz esse compartilhamento. E hoje eu decidi até colocar esse vídeo aqui, porque eu acho que é um capítulo super importante, que diz respeito à mulher brava, né? Ela chama de mulher braba. E isso me fez refletir bastante a respeito da domesticação dos seres humanos. A gente fala da domesticação dos animais, por exemplo, né, os cães, há mais de 15 mil anos antes de Cristo, os gatos há mais de 10 mil anos, e os seres humanos que se autodomesticam estão nesse processo há mais de 600 mil anos. Então, o animal mais antigo a ser domesticado é o próprio homem. E o que a Clarissa trata, né, nesse livro? Ela conta, explicando essa questão da mulher brava, que ela define como sendo uma mulher que foi capturada, uma mulher que tinha instintos, que tinha comportamentos naturais e normais e que ela foi colocada em cativeiro. E para ilustrar, ela conta a história dos sapatos vermelhos. Essa história é contada por senhoras e revela, né, que uma menina que era órfã, andava pelas ruas com roupas bem surradas, ela era bem magrinha, não tinha muito o que comer. E um dia chegou uma carruagem dourada com uma senhora dentro dessa carruagem. E essa senhora convidou a menina para morar com ela, dizendo que ela teria condições de cuidar e de amá-la. E a menina aceitou, entrou dentro da carruagem. Quando chegou na casa, né, ela levou uns sapatinhos vermelhos que ela mesma tinha feito. Ela tinha poucas condições, mas ela amava aqueles sapatos vermelhos que ela mesma fez com retalhos. E a senhora, né, achou as roupas e tudo que a menina tinha que não valia de nada e tacou fogo em tudo. Próximo da sua crisma, essa menina foi ganhar sapatos novos. Foi até o sapateiro e a senhorinha ela não enxergava muito. Então a menina escolheu um sapato parecido com o que ela tinha confeccionado, sapatos vermelhos. No dia da crisma, toda a comunidade olhava torto para aqueles sapatos, achava que ele chamava muito atenção e a senhora percebeu, né, que as outras pessoas olhavam de forma indiferente ou de forma bem reprovadora e pediu para a menina nunca mais usar aqueles sapatos. Mas a menina tinha um amor por sapatos vermelhos e ela queria, gostava daqueles sapatos. A senhora escondeu aqueles sapatos em cima do armário para ela não utilizar mais. Mas a menina, ela ansiava aqueles sapatos, ela queria muito. E ela pegou aqueles sapatos lá do alto, colocou e saiu, não deu muita bola para o que a senhora falou. Entretanto, aqueles sapatos, eles eram endemoniados, né? E a menina começou a dançar de forma incontrolável, né? Quando ela tentava ir para a esquerda, o sapato ia para a direita. Mas um soldado que estava machucado olhou para aqueles sapatos, deu uma risadinha para a moça. Ah, que lindos os seus sapatos. E ela achou que, então não é tão ruim assim, né? E continuou com aqueles sapatos, dançando, 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 até que a senhora caiu de cama, né, e não conseguiu mais esconder os sapatos da menina. E ela começou a dançar compulsivamente,
e indo para um lado para o outro, totalmente descontrolada, e ela exausta pedia misericórdia, porque ela não aguentava mais andar com aqueles sapatos, e ela estava assim, sem energia já. E foi quando ela procurou um carrasco, e esse carrasco, ele tentou cortar as fitas do sapato para ver se saía, e não saía. E no fim, ele teve que cortar os pés da menina, teve que amputar as pernas dela, porque ela não conseguia parar de dançar. E no final, ela ficou sem os pés, sem os sapatos e bem limitada, né? A Clarissa, né, ela gosta de utilizar esses contos de fadas para uma reflexão. E ela compara a tragédia desse conto àquelas propagandas que eles colocam no cigarro, né, com fotos bem traumáticas, ou então aqueles vídeos de acidente de carro, né, porque ela alerta para a importância desse assunto, de conversar sobre esse assunto. E não teve realmente um final feliz. A gente fica, né? Ai, meu Deus, será que vai crescer o pé dela de novo? Será que... Mas não, o conto termina assim, porque é a realidade. Se a mulher aceitar o seu cativeiro, ela vai ficar dessa forma, silenciada, inadequada, com bastante dificuldade, e seus sonhos, aspirações vão morrer. Ela diz que com essa domesticação do homem, existe uma perda de instintos. Quando a gente tem os instintos, a nossa intuição, a gente consegue entender o que é bom, o que não é, e estabelecer as diferenças. E quando a gente está com os instintos falhando, a gente pode cair em diversas armadilhas. Ela nomeia todas as armadilhas que a mulher que tem os seus instintos prejudicados pelo cativeiro, mulheres que foram capturadas, elas podem ter. Então, existe a questão das pessoas, né? De procurar a sua turma, e a reprovação das pessoas ali, né? E muitas vezes as mulheres que elas têm uma reprovação dos seus sapatos vermelhos, elas param totalmente de fazer o que elas gostam, elas começam a ocultar as suas coisas. As mulheres que têm instintos feridos, autoestima e autodeterminação, elas escondem livros, elas escondem as suas pinturas, elas escondem coisinhas, né? Elas vivem em segredo, escondem celular, né? Porque no cativeiro, os homens, né, ou a sociedade quer que a gente sempre haja corretamente, que a gente sente com as perninhas bem fechadas, comportada, que a gente não pode reclamar, que a gente não pode ter um dia em que a gente não está bem. A gente tem que estar sempre sorridente e sempre aberta a fazer as coisas para os outros, a se doar para os outros, né? Então, por isso que a gente se doa tanto que quando chega a nossa vez de fazer algumas coisas, a gente fica esgotada, não tem energia para fazer aquilo, né? Então, toda essa energia a gente está sempre utilizando-a para ser adequada para os outros, sempre. E esse gasto energético de estar sempre tentando se fazer de uma turma, se fazer adequada, é muito grande. As mulheres que estão em cativeiro, elas têm muita dificuldade de falar sobre as suas necessidades, de reconhecer essas necessidades. A mulher que está em cativeiro, ela não tem senso de justiça. Muitas vezes ela se sente culpada por ter agido de alguma forma mais ríspida, quando que, na verdade, se for colocado na balança,
O que fizeram para ela é muito mais grave, mas a mulher que perde seus instintos e que está em cativeiro, ela não sente isso, ela acha que sempre ela é culpada de tudo. A mulher que está em cativeiro, ela vive uma vida de excessos. Excesso de estudo, excesso de tristeza, excesso de sono. Ou, por outro lado, né, as mulheres que tiveram seus instintos delicados alterados, elas tentam de alguma forma retornar à vida natural. Elas tentam jogar em alguma coisa essa expectativa de ter a sua vida natural de volta. Então, algumas mulheres, elas também se excedem na comida, se excedem nos gastos, se excedem no álcool e nas drogas, né? Então, a mulher, ela está em desequilíbrio. Resumindo, né? A mulher que está em cativeiro ou que já esteve em cativeiro e ainda não tem a consciência disso, né? Ela tem essa vida desregrada, essa vida de excessos, ou se isolando demais, triste demais, quieta demais, ou em excessos. Fala demais, sai demais, né? E então, o que a Clarissa fala? Que como que a gente deve recuperar esses instintos, né? Como que a gente deve recuperar a mulher selvagem? Primeira coisa seria reconhecer que você está em cativeiro, ou que já esteve e ainda não recuperou os seus instintos. Então seria retomar essa mulher selvagem que é forte, que tem prazer nas pequenas coisas, nas coisas simples, não precisa ser uma carruagem prometendo várias coisas, né? A mulher tem os seus sonhos, seus anseios, porque a mulher em cativeiro ela não tem. É como se fosse um animal. Um animal selvagem que foi capturado ou vítima de maus tratos ou tráfico. Você pode construir o zoológico mais lindo do mundo, com todo o conforto possível, que esse animal ele vai ter problemas reprodutivos, né? Os hormônios da reprodução não vão funcionar direito, ele não vai se alimentar direito, né? Isso também tem a ver com os hormônios. E o animal selvagem, ele também fica com a sua imunidade baixa, porque o cortisol, o hormônio do estresse, ele faz uma imunossupressão, tá? Então as mulheres que estão em cativeiro também, né? Ou os homens, não estou falando só das mulheres, a gente pode também colocar isso para os homens, homens que não recuperaram seus instintos. Então não adianta procurar por algo mais confortável, e sim a sua própria verdade, o seu prazer de viver, a sua alegria, né? Então, a primeira coisa é ter consciência, reconhecer também o que está sendo cortado, o que está sendo destruído em você. E a partir do momento que você tenha consciência, você deve seguir pelo caminho do meio, que é essa que é a dica da Clarissa. Siga pelo caminho do meio, não faça excessos, né? Porque a gente está num extremo do cativeiro, e depois, na hora que a gente sair desse cativeiro, né, daí vai para outro extremo, não é bem assim. A gente deve ir pelo caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Tá? Então, é isso que a gente precisa recuperar, o equilíbrio das nossas emoções, do nosso corpo físico, das nossas ações, tá? Então, eu fiquei bem reflexiva, né, porque eu sempre estudei essa questão do comportamento animal, dos prejuízos, né, que os animais selvagens têm com o cativeiro. E daí, lendo esse capítulo, eu pensei que eu poderia também falar um pouquinho, né, dessa domesticação do ser humano que tem acontecido aí há mais de 600 mil anos. E tem um experimento, assim, só para de repente também, né, quem está em cativeiro, homem ou mulher, tem um experimento, ela até cita nesse livro, que nos anos 60
eles colocaram 2 grupos de cães para um experimento. Eu não concordo com esse experimento, acho cruel, nem, né? Mas é só para a gente ter consciência do que se a gente está nesse cativeiro. O que é cativeiro, né, também que eu estou querendo dizer? Cativeiro é em relacionamentos, amizades, empregos, família e em todos os lugares que a gente pode estar e que não deveria estar, né? Que sugam a nossa energia e que também nos fazem perder os instintos. Então, nesse experimento dos anos 60, tinha esses 2 grupos. Um grupo de cães tinha uma alavanca na jaula deles lá, e os cães levavam choques embaixo, né, na parte que eles estavam pisando, e esse grupo aprendeu que se ele apertasse a alavanca, os choques paravam. O outro grupo tinha uma alavanca também, mas não adiantava fazer nada, que os choques não paravam. Depois de um tempo, né, aquele animal levando choque, todo dia, toda hora, não tem o que fazer. O outro grupo, né, toda vez que apertava a alavanca parava. Eles foram colocados numa gaiola e a porta da gaiola foi aberta. E no grupo que aprendeu a apertar a alavanca para parar o choque, saiu correndo, né? O outro grupo, a hora que abriu, eles poderiam fugir, mas eles não fugiram. Eles continuaram no mesmo lugar. E daí isso eles chamaram, né, de aprendizado da impotência, ou desamparo aprendido. Né? Então esses experimentos acontecem até hoje na neurociência, é uma tristeza, né? Eles fazem com ratos, até eu quero ler depois, tem um artigo que fala desse projeto aí alguns anos depois, né? E então assim, em alguns casos, o ser humano também age dessa forma. É tanta violência, é tanto sofrimento, é tanta cobrança, que a pessoa entra em desamparo aprendido. Por mais que abra as portas aí do cativeiro, a pessoa nem vai querer sair, né? Ah, não, tá bom, já sei, já identifiquei, né, que tem alguma coisa que não tá tão legal assim, mas vou continuar aqui, porque tá em desamparo aprendido. Ela aprendeu que por mais que ela faça, ela vai continuar levando choque. Então é a mesma coisa a gente, né? Então, mulheres e homens também que estão em cativeiro, prezem pelo caminho do meio, tentem sair do cativeiro com ponderação, né? E como a gente viu, na maioria das vezes no cativeiro a gente larga tudo que a gente gosta. Então, mulheres, peguem os seus pincéis, peguem as suas canetas, peguem os seus artesanatos, peguem a sua vassoura, a sua colher, peguem o que você quiser. Então, reconheça as suas necessidades, tenha senso de justiça e siga o caminho do meio, tá bom? Acho que era isso. Até mais!